Estudo para células, Igreja, Graça e Paz. Estudo 3, lição 6. Pentecostes, Shavuot, um novo começo. Dons espirituais. Texto base, 1 Coríntios 12, 1. Ora, a respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Introdução. A ignorância a respeito dos dons pode trazer sérios prejuízos para a vida espiritual do crente. Por isso, o apóstolo Paulo nos encoraja a não sermos ignorantes a respeito desse assunto. Este ser ignorante não se limita ao simples fato de desconhecer a existência dos dons, mas principalmente ignorar a sua operacionalidade. Se o crente simplesmente saber da existência dos dons, mas não buscar conhecer sua operacionalidade, continuará sendo ignorante nesse quesito. É necessário estimular o desenvolvimento dos dons, sem construir alicerces fundamentais em seu desenvolvimento, pois isso pode gerar um ambiente imaturo, irresponsável e, na pior das hipóteses, até de exploração e assédio espiritual. Devemos ter consciência da importância estratégica dos dons para o desenvolvimento da igreja e, de forma coerente, pavimentar esse caminho com os princípios e valores da palavra de Deus. Dizemos sim ao Espírito Santo a respeito dos dons e pedimos sua instrução nessa caminhada. Conforme mencionamos na lição anterior, devemos estudar esse assunto fazendo a devida distinção entre o que é um dom e o que é comum a todo crente. Por exemplo, todo crente tem que ter fé, pois de acordo com Hebreus 11:6, diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Essa fé é algo comum a todo crente. A Bíblia fala de uma fé em comum, que é um dom, algo extraordinário que Deus dá a certas pessoas em determinados momentos e tem como propósito fazer Deus conhecido e honrado. Exemplo: quando o rei Nabucodonosor disse que todos no seu reino deveriam se encurvar e adorar a imagem para não morrer, a resposta dos hebreus foi: ó rei, não nos dobraremos diante de nenhum outro senhor a não ser o Deus de Israel, pois ele há de nos salvar. Mas caso ele não queira nos salvar, morreremos convictos da nossa fé. A ousadia daqueles homens que não tinham tanta certeza de que sairiam ilesos daquela prova, mas por fé saíram. Ao final, serviu para engrandecer ao Deus de Israel. Ao ver tamanho livramento, o rei ordenou que a partir daquele momento nenhum outro deus da Babilônia fosse adorado. A adoração seria somente ao Deus de Israel. Aquilo não foi uma fé comum, foi algo extraordinário. Separando o comum do especial, saberemos nos mover com mais sabedoria a respeito dos dons. Na semana passada, abordamos os dons de revelação
Para efeito de memorização, vejamos novamente os 9 dons, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, dom da fé, cura de doenças, dom de milagres, de profecia, discernimento de espírito, variedade de línguas e interpretação de línguas. O nosso propósito hoje é estudar os dons de poder e os dons da fala. Dons de poder são fé, cura de doenças e dom de milagres. Os dons de poder têm o propósito de engrandecer o reino de Deus através de manifestações sobrenaturais, sinais visíveis, seja na manifestação de fé, de milagres e curas. Os estudiosos deste assunto costumam distinguir os milagres de cura e milagres que não são necessariamente uma cura. Exemplo: Jesus caminhou sobre o mar. Isso foi um milagre, mas não foi uma cura. Mas Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Isso sim foi um milagre de cura. O apóstolo Paulo se apresenta como um mensageiro de um evangelho de poder. E na minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. 1 Coríntios 2, 4. Porque o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. 1 Coríntios 4, 20. Tenha cuidado com estes dons. Todos devem ter a consciência de que esses dons têm um poder muito grande de atração sobre as pessoas. Lendo a Bíblia, nos deparamos várias vezes com pessoas querendo idolatrar os discípulos por causa dessas virtudes. Vejamos. E as multidões, vendo o que Paulo fizera, levantaram a sua voz, dizendo em língua icônica: Fizeram-se os deuses semelhantes aos homens e desceram até nós. E chamavam Júpiter a Barnabé e Mercúrio a Paulo, porque este era o que falava. E o sacerdote de Júpiter, cujo templo estava em frente da cidade, dizendo para a entrada da porta touros e grinaldas, queria com a multidão sacrificar-lhes. Ouvindo, porém, isto, os apóstolos Barnabé e Paulo rasgaram suas vestes e saltaram para o meio da multidão, clamando e dizendo: Senhores, por que fazeis essas coisas? Nós também somos homens como vós, sujeitos às mesmas paixões, e vos anunciamos que vos convertais dessas vaidades ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles. Atos 14, de 11 a 15. Deus concede os dons para a glorificação do reino dele. Caso alguém use isso para promover o seu reino particular, logo a graça sai de cena e o espírito de confusão começa a tomar conta daquele lugar ou daquela pessoa. Por isso, não é demais lembrar que todo dom é legitimado pelo caráter. Tópico 1. O dom da fé. O dom da fé se manifesta através de porções especiais de fé que Deus concede a determinadas pessoas. Isso
fica evidente quando o apóstolo Paulo faz algumas perguntas em 1 Coríntios 12, 29 a 30. Porventura, são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Como a fé faz parte dos 9 dons, logo está implícita no texto a pergunta: tem todos o dom da fé? Todos os crentes têm fé, e isso é evidente, mas o dom da fé é algo especial que gera fatos extraordinários. Tópico 2: Dom de cura. As manifestações de curas são acontecimentos que respaldam o poder do Evangelho, como Jesus disse em Marcos 16, 17 a 18. E estes sinais seguirão os que crêem. Porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esse dom não deve ser usado para promover nenhuma pessoa, nenhum ministério, porque é algo que não pertence a ninguém, pertence a Deus. Quer usar esse dom para construir torres? Infelizmente, verá essas torres virarem uma Babel. Deus não permitirá que ninguém se envaideça com isso. Lembro-me de Eliseu, que lidava com esse dom de forma consciente. Ao direcionar a cura na vida do comandante Naamã, teve um discernimento incrível a respeito da não aceitação da bajulação pessoal, recusando veementemente o pagamento que Naamã queria fazer. Porém, Geazi, seu ajudante, não se conformando com aquela bênção rejeitada, atraído pela cobiça, lançou mão de algo que se tornou uma grande maldição para ele e para toda a sua linhagem. Tópico 3: Os dons de milagres. Esses dons existem para engrandecer o reino de Deus. Em um dado momento, Deus pode realizar milagres através de determinadas pessoas em que fique evidente que Ele colocou a mão naquela situação. Quantos testemunhos de mulheres que, pela ciência, não poderiam ter filhos e alguém é usado pelo Senhor para declarar um acontecimento extraordinário naquela vida e Ele vem e realiza um milagre. Tópico 4: Os dons da fala. Neste bloco, abordaremos os dons da fala, que são dom de profecia, dom de línguas e dom de variedade de línguas. Certamente, esses dons são os que mais trazem dúvidas e discussões no meio da igreja. Por isso, é extremamente importante separar e distinguir os elementos que compõem esse bloco de dons. Em especial, baseado nos ensinos do pastor Luciano Subirá, quero falar sobre o dom de variedade de línguas. Não devemos nos esquecer que o dom é algo para edificação do corpo, que é a Igreja de Cristo, e não para edificação pessoal. Se Deus concedesse um dom para edificação pessoal a João e não concedesse a Pedro, ele estaria desta forma fazendo distinção entre João e Pedro, pois João poderia a qualquer momento edificar-se, enquanto Pedro não.
existe o dom de línguas e o dom de variedade de línguas. Exatamente aqui que se faz necessária uma distinção que trará à luz a nossa compreensão através da seguinte pergunta: se o dom não é para edificação pessoal, e sim para edificação da igreja, como então entender o dom de línguas se a própria Bíblia diz em 1 Coríntios 14:2 que quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende e em espírito fala mistérios. O versículo 3 diz que o que fala em outra língua a si mesmo edifica. Afinal de contas, falar em línguas é um dom ou não? Se não é um dom, então por que está aparentemente escrito entre os 9 dons? O pastor Luciano usa alguns exemplos do esporte que utilizam a bola com as mãos, como o basquete, vôlei e handebol. Todos são esportes praticados com a bola, mas possuem regras diferentes. Se as regras forem misturadas, vai haver confusão. Usando esse exemplo, ele nos convida a fazermos distinção entre A. Falar em línguas para a edificação pessoal. B. O falar em línguas como dom. C. O dom de variedade de línguas. Em 1 Coríntios 14:3, lemos: O que fala em outra língua, assim mesmo se edifica. Por ser, biblicamente, um dom de edificação pessoal, falar em outra língua deve ser algo que todo crente deve almejar. Ninguém receberá de Deus aquilo que não é desejado. Cada um tem uma história e determinadas heranças espirituais. Muitos de nós que nascemos nos chamados berços evangélicos, desde cedo nos moldamos aos costumes da denominação da qual fazíamos parte. Por parte de pais, sou de família oriunda da Igreja Batista. Num ambiente em que fui criado, não se dava ênfase em falar em línguas. Outros, porém, têm história de berços pentecostais, onde se dá ênfase demasiada a esse dom, fazendo distinção de espiritualidade do que fala do que não fala em línguas, e carimbando como convertidos aqueles que falam em línguas. Isso acaba trazendo certa confusão entre os crentes, mas não podemos esquecer que falar em línguas é uma ferramenta de edificação pessoal. Por que será que muitas pessoas falam em línguas e muitas outras não falam? O fato de não falar pode ocorrer por vários motivos. Muitos não se importam com isso, não veem necessidade, por isso não buscam. O falar em línguas não está vinculado à salvação, e sim com edificação, pois a Bíblia diz que o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Muitos, de certa forma, por terem vindos de berços mais tradicionais como eu, nos vacinamos espiritualmente a esse respeito, dificultando nossa experiência nessa área. O falar em línguas não deve trazer nenhum sentimento de mais-valia por falar e nem de menos-valia por não falar. O que fala deve ter consciência sobre a forma correta de usar, e o que ainda não teve essa experiência deve buscar sem pressão interna ou externa, pois quem deseja e busca algo de Deus certamente irá encontrar.
Tópico 5. Falar em línguas é um dos 9 dons? O pastor Luciano diz algo interessante a esse respeito. Ele ensina que o falar em línguas sem que haja interpretação por um terceiro ou pela própria pessoa é uma linguagem de oração e não um dom, pois o dom edifica o corpo e não o membro desse corpo. Quando, porém, o falar em línguas se equipara a um dom, somente quando há interpretação, pois o dom de línguas com interpretação é equivalente a uma profecia, e a profecia tem o propósito de exortar, edificar e consolar, conforme está escrito em 1 Coríntios 14:3. É como se a profecia valesse R$100 e o falar em línguas R$50. Paulo diz o seguinte: pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, salvo se as interpretar. Porém, caso haja interpretação que em nosso exemplo vale R$50, então esse falar em línguas seguida de interpretação também vale R$100, o equivalente à profecia. Caso não haja interpretação da língua, a Bíblia ensina o seguinte: mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios 14:28. A Bíblia afirma que, não havendo intérprete, a pessoa deve falar consigo mesmo. Isso é, orar em voz baixa, orar no Espírito. Ainda a esse respeito, a Bíblia orienta: e não proibais o falar em línguas. 1 Coríntios 14:39. Não se pode proibir o falar em línguas, mas sim orientar as pessoas a fazerem o uso desse dom de forma correta. Tópico 6. De que forma a Bíblia encoraja as pessoas que falam em línguas? Primeiramente, devemos entender que a Bíblia sempre nos estimulou a crescer em nossa estatura espiritual. Quanto aos dons, somos encorajados pela palavra de Deus a crescer. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai progredir neles, para a edificação da igreja. 1 Coríntios 14:12. Se falar em línguas edifica a pessoa, mas não edifica a igreja, o que a Bíblia diz a respeito disso? Orienta a progredir. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. 1 Coríntios 14:13. Então, quem não fala em línguas deve continuar orando, sem estresse. E o que fala, mas não interpreta, precisa continuar orando para que essa ferramenta seja útil à igreja. Conclusão. Devemos incentivar a igreja a se mover em todos os dons. Ninguém deve obrigar nada a ninguém. Como da igreja, em nome de Jesus, eu proíbo qualquer líder de impor a seus liderados algum peso a esse respeito. Nenhuma ovelha do rebanho deve ser constrangida a orar em línguas ou falar em línguas. Isso seria uma estupidez sem tamanho.
Cada pessoa deve ter sua experiência em seu devido momento, mas encoraje os líderes a buscarem para si e incentivarem seus liderados a também buscarem essa experiência, mas sem infantilidades. Devido à extensão do assunto, abordaremos outras questões a respeito na próxima lição, quando finalizaremos esse assunto sobre os dons da fala. Para finalizar esse assunto, falaremos sobre o caráter ou os frutos que sustentam os dons espirituais. Questões para memorização e fixação do aprendizado. 1. Qual a importância dos dons para a igreja? 2. Você tem desejado os dons do Espírito? Qual versículo mencionado em nosso estudo nos estimula a desejar e progredir nos dons? 3. O que você diz a respeito do ensino que falar em línguas é uma ferramenta de oração e não um dom? 4. O falar em línguas com interpretação equivale a qual dom? 5. Qual é o objetivo da profecia? 6. Você tem desejo de orar ou falar em línguas? Acha isso importante para a sua edificação? 7. Leia com atenção os capítulos 12 e 14 de 1 Coríntios e tente relacionar o estudo da lição aos ensinos do apóstolo Paulo. Deus o abençoe até a próxima lição. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Gálatas 5:25. Pastor Ney Fraga. And they're ushering in the throne. Every time we sing worthy, and every time we sing holy, we're like the 24 elders.